A graça e paz, bem-vindos a mais um devocional, mais um momento que a gente para ler a palavra do Senhor e refletir naquilo que Ele tem para as nossas vidas. Vamos começar com uma oração? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos deixou essa palavra, porque nós podemos ter acesso a ela facilmente, porque nós podemos ter recursos para examiná-la, estudá-la e para que nós possamos compreender cada vez mais a tua palavra, para que não fique apenas nesses recursos, mas para que o seu Espírito Santo sempre esteja em nossos corações, nos ajudando a cada dia mais discernir a tua vontade através dessa palavra. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E vamos para o texto de hoje, que começa lá em 1 Crônicas 16, 37. Lembrando que ontem nós estávamos lendo sobre Davi levando a Arca da Aliança desde a casa de Obed-edom até a Jerusalém. Então, a 1 Crônicas capítulo 16 diz o seguinte: Davi providenciou que Asaf e seus parentes levitas servissem continuamente diante da Arca da Aliança do Senhor e cumprissem seus deveres de cada dia. Faziam parte desse grupo Obed-edom, filho de Gedutum, Rosa e 68 levitas que eram guardas das portas. Enquanto isso, Davi deixou o sacerdote Zadok e seus parentes no tabernáculo do Senhor, no lugar de adoração em Gibeon, onde continuaram a servir diante do Senhor. Todas as manhãs e todas as tardes ofereciam holocaustos ao Senhor no altar separado para esta finalidade, em obediência a tudo que estava escrito na lei do Senhor, conforme ele tinha ordenado a Israel. Davi também designou Amã, Gedutum e outros escolhidos por nome para darem graças ao Senhor, pois seu amor dura para sempre. Acompanhavam os cânticos de louvor a Deus com trombetas, símbolos e outros instrumentos. Os filhos de Gedutum foram nomeados guardas das portas. Então todos voltaram para casa e Davi também voltou para abençoar sua família. Quando Davi já havia se estabelecido em seu palácio, mandou chamar o profeta Natã. Disse: Veja, moro num palácio, uma casa de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor está lá fora, numa simples tenda. E ele fala simples tenda, considerando que a tenda que foi feita, ela foi feita com materiais de qualidade, ela foi feita com todo o luxo apropriado que puderam se utilizar quando ela foi feita. Natã respondeu a Davi: Faça o que tem em mente, pois Deus está com o rei. Naquela mesma noite, porém, Deus disse a Natã: Vá e diga a meu servo Davi que assim diz o Senhor: Não será você que construirá uma casa para eu habitar. Desde o dia em que tirei os israelitas do Egito até hoje, nunca morei numa casa. Sempre acompanhei o povo de um lugar para o outro numa tenda, num tabernáculo. E, no entanto, onde quer que tenha ido com os israelitas, nunca me queixei aos líderes de Israel, aos pastores de meu povo. Nunca lhe perguntei por que não construíram para mim um palácio, uma casa de cedro. Agora vai e diga ao meu servo Davi que assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu o tirei das pastagens, onde você cuidava das ovelhas e o escolhi para ser o líder de meu povo Israel. Estive com você por onde andou e destruí todos os seus inimigos diante dos seus olhos. Agora, tornarei seu nome tão conhecido quanto o dos homens mais importantes da terra. Providenciarei uma terra para meu povo, Israel, e os plantarei num lugar seguro, onde jamais serão perturbados. Nações perversas não os oprimirão como fizeram no passado, desde o tempo em que nomeei juízes para governar meu povo, Israel. Também derrotei todos os seus inimigos. Além disso, eu declaro que o Senhor fará uma casa para você, uma dinastia real. Pois quando você morrer e se reunir a seus antepassados, escolherei um de seus filhos de sua própria descendência e estabelecerei seu reino. Ele é que construirá uma casa para mim e estabelecerei seu trono para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Jamais retirarei dele meu favor, como retirei daquele que governou antes de você, no caso Saul. Eu o confirmarei para sempre como rei sobre minha casa e sobre meu reino, e seu trono será estabelecido para sempre. Natã voltou até Davi e contou ao rei tudo o que o Senhor lhe tinha revelado. Então o rei Davi entrou no santuário, pôs-se diante do Senhor e orou: Quem sou eu, ó Senhor Deus?
E o que é minha família para que me trouxesses até aqui? E agora, ó Deus, como se isso não bastasse, dize que dará a teu servo uma dinastia duradoura. Como alguém pode ser tão privilegiado, ó Senhor Deus? Que mais posso dizer sobre o modo como me honraste? Tu sabe como teu servo é de fato. Por causa de teu servo, ó Senhor, e de acordo com tua vontade, fizeste todas essas grandes coisas e as tornastes conhecidas. Ó Senhor, não há ninguém igual a ti. Jamais ouvimos falar de outro Deus como tu. Que outra nação na terra é como teu povo Israel? Que outra nação, ó Deus, resgataste da escravidão para ser teu povo? Engrandeceste teu nome ao livrar teu povo do Egito. Realizaste milagres impressionantes e removeste as nações do caminho do teu povo. Escolheste Israel para ser teu próprio povo para sempre. E tu, ó Senhor, te tornaste seu Deus. E agora, ó Senhor, sou teu servo. Olha que interessante. Davi aqui, ele já era rei de Israel. Ele tinha muitas riquezas, ele tinha exército, ele tinha homens que o serviam, e mesmo assim o coração dele nunca se engrandeceu. Ele sempre soube quem ele era diante de Deus. Ele sabia que ele era servo, ele sabia que Deus era muito maior e ele sabia que ele só estava lá porque o Senhor Deus o tinha colocado naquela posição. Será que nós estamos tendo o mesmo coração de Davi? Será que quando Deus nos dá alguma coisa, nós reconhecemos que tudo que temos, tudo que somos, tudo que poderemos ser, vem do Senhor? Algumas pessoas, às vezes, vão para a igreja quando estão em dificuldades. Às vezes as pessoas só lembram de Deus quando o calo aperta. Mas quando Deus começa a abençoar, quando o Senhor olha o servo humilhado e ele começa a derramar as bênçãos porque vê que o coração da pessoa está para ele, e aí essa pessoa abandona Deus novamente. Como você acha que Deus se sente quando isso acontece? Davi, ele sempre se manteve fiel, mesmo na riqueza, mesmo nas dificuldades. Os salmos que Davi fez, nós podemos e temos lidos no livro de Salmos, eles são salmos que são feitos na angústia e são salmos que são feitos na celebração. Quando Davi passa por dificuldade, ele recorre ao Senhor. Quando Davi está em abundância, ele se prostra e reconhece que isso tudo vem do Senhor. E agora, ó Senhor, sou teu servo. Faze o que prometeste a meu respeito e de minha família. Confirma-o como uma promessa que durará para sempre. Que o teu nome seja estabelecido e honrado para sempre, a fim de que todos digam: o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, é Deus para Israel. E que a dinastia de teu servo Davi permaneça diante de ti para sempre. Ó Deus meu, tive a coragem de fazer-te esta oração, porque revelaste a teu servo que farás uma casa para mim, uma dinastia real. Pois tu és Deus, ó Senhor, e prometeste essas coisas boas a teu servo. E agora que seja do teu agrado abençoar a casa de teu servo, para que ela permaneça para sempre diante de ti. Pois, quando concedes uma bênção ao Senhor, é uma bênção para sempre. Depois disso, Davi derrotou e sujeitou os filisteus, conquistando Gate e seus povoados. Também conquistou a terra de Moabe, e os moabitas que foram poupados se tornaram súditos de Davi e lhe pagaram tributo. Davi também destruiu o exército de Hadadezer, rei de Zobá, derrotando-o em Ramate. Quando Hadadezer tentou fortalecer seu controle ao longo do rio Eufrates, Davi tomou 1000 carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados da infantaria. Levou cavalos suficientes para 100 carros de guerra e aleijou o restante. Quando os sírios de Damasco chegaram para ajudar Hadadezer, rei de Zobá, Davi matou 22.000 deles. Então colocou destacamentos de seu exército em Damasco, a capital dos sírios. Assim Davi sujeitou os sírios e eles lhe pagaram tributo. O Senhor concedia vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. Davi levou para Jerusalém os escudos de ouro dos oficiais de Hadadezer, bem como grande quantidade de bronze de Tebá e de Cum, cidades que pertenciam a Hadadezer. Mais tarde, Salomão derreteu o bronze e usou para fazer o grande tanque de bronze chamado Mar.
as colunas e os diversos utensílios de bronze do templo. Esse tanque chamado Mar, ele é bastante citado porque ele era um tanque de dimensões, como se fosse uma bacia, uma grande bacia, mas de dimensões muito grandes mesmo. Se não me falha a memória, ele tinha capacidade de 32 mil litros de água, mais ou menos. Então, era um tanque muito grande e todo de bronze. Quando Toi, rei de Ramate, soube que Davi tinha destruído todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, enviou seu filho Jorão para parabenizar Davi por sua campanha bem-sucedida. Hadadezer e Toi eram inimigos e sempre estavam em guerra. Jorão presenteou Davi com objetos de prata, ouro e bronze. O rei Davi dedicou todos esses presentes ao Senhor, junto com a prata e o ouro que ele havia tomado de outras nações, de Edom, Moabe, Amon, da Filístia e de Amaleque. Aqui Davi continuava com sua humildade. Ele sabia que aquilo que ele tinha conquistado não era por conta dele, era por conta do Senhor. E ao Senhor ele ofertou todas essas conquistas e riquezas. Abissai, filho de Zeruia, destruiu 18 mil edomitas no Vale do Sal. Colocou destacamentos do exército em Edom, e assim todos os edomitas se tornaram súditos de Davi. O Senhor concedia vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. Davi reinou sobre todo Israel e fazia o que era justo e correto para seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante de seu exército. Josafá, filho de Ailude, era o historiador do reino. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías era o secretário da corte. Benaia, filho de Joiada, era comandante da guarda pessoal do rei. E os filhos de Davi eram seus assistentes diretos. E agora nós vamos para Romanos, capítulo 2. Vamos ler do 1 até o 24. Lembrando que ontem nós estávamos lendo sobre as pessoas que negaram a presença de Deus, que negaram o próprio Deus e adoraram as coisas criadas ao invés do Criador. E por conta disso, Deus os entregou às suas paixões, a pecados. E ele termina dizendo que o que pratica tais coisas são passíveis de morte, e não somente eles que fazem, mas também aprovam aqueles que praticam essas coisas abomináveis. E aqui ele continua falando com os cristãos de Roma. Talvez você pense que pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem desculpa. Aqui ele está falando para esses cristãos de Roma, para tomar cuidado, porque às vezes algumas pessoas são legalistas no sentido de que ficam dizendo ou apontando cada pessoa que fez alguma coisa de errado, sem olhar para si mesmo as coisas que a própria pessoa tem feito de errado. Às vezes essa pessoa não tem uma falha do outro, mas também acaba falhando em certos ou outros aspectos que torna ela tão culpada quanto o outro. Todos nós necessitamos da graça de Deus diariamente. A nossa luta é para que constantemente a gente se afaste do pecado. Entretanto, a própria palavra diz que aquele que não tem pecado é mentiroso, porque a nossa natureza nos chama para o pecado. O próprio Paulo, que diz que nós deveríamos ser imitadores dele, como ele era imitadores de Cristo, ele diz que o bem que eu quero fazer, esse não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Então nós temos que tomar cuidado quando nós julgamos, e Romanos capítulo 2 começa a falar sobre isso. Você é igual a eles, não tem desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo, porque você, que julga os outros, pratica as mesmas coisas. E sabemos que Deus, em sua justiça, castigará todos que praticam tais coisas. Uma vez que você julga outros por fazerem essas coisas, o que o leva a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma forma? Não percebe quanto ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Não vê que essas manifestações de bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Mas, por causa do seu coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado, acumulando ira sobre si mesmo. E aqui ele fala que, para quem ele está trazendo essa exortação, está falando que a pessoa estava se recusando a abandonar o pecado e, por conta disso, acumulando ira sobre si.
Pois o dia da ira se aproxima, quando o justo juízo de Deus se revelará. E aqui ele diz que o juízo de Deus é justo, porque o Senhor continua sendo justo o tempo todo. Ele julgará cada um de acordo com seus atos, dará vida eterna àqueles que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas derramará ira e indignação sobre os que vivem para si mesmos, que se recusam a obedecer à verdade e preferem entregar-se a uma vida de perversidade. A todos que praticam o mal, ele trará aflição e calamidade, primeiro para os judeus e também para os gentios. Mas a todos que fazem o bem, ele dará glória, honra e paz, primeiro para o judeu e também para os gentios, pois Deus não age com favoritismo. Assim, todos os que pecarem, mesmo não tendo a lei escrita de Deus, serão destruídos. E todos os que pecarem estando sobre a lei de Deus, de acordo com essa lei, serão julgados. Pois o simples ato de ouvir a lei não nos torna justos diante de Deus, mas sim a obediência à lei é que nos torna justos aos olhos dele. Olha que interessante isso. O simples ato de ouvir a lei não nos torna justos diante de Deus, mas sim a obediência à lei que nos torna justos diante dele. Não adianta simplesmente ir na igreja e ouvir uma pregação, porque isso não te torna justo diante do Senhor. Não adianta você ter na sua casa uma Bíblia aberta no Salmo 91 ou qualquer página que seja, que isso não te torna justo diante do Senhor. O que te torna justo diante do Senhor? A obediência à lei que nos torna justos aos olhos dele. Até mesmo os gentios, que não têm lei escrita, quando obedecem a ela instintivamente, mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo. Demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos o acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Aqui a própria palavra diz que a pessoa que comete algo errado, ela tem que cometer algo errado por querer, porque a própria lei de Deus, ela está escrita no coração de cada um. Nós sabemos o que é errado e o que é certo, e quando nós cometemos o que é errado, quando essas pessoas que não conhecem a Deus cometem o que é errado, elas estão instintivamente sabendo que estão fazendo o que é errado. Isso se confirmará no dia em que Deus julgar os segredos de cada um por meio de Cristo Jesus, de acordo com as boas novas que anuncio. Você, que se diz judeu, se apoia na lei de Deus e se orgulha de seu relacionamento especial com ele. Conhece a vontade de Deus, sabe o que é certo, porque foi instruído em sua lei. Está convencido de que é guia para os cegos e luz para os que estão perdidos na escuridão. Considera-se capaz de instruir os ignorantes e ensinar os caminhos de Deus às crianças. Está certo de que a lei de Deus lhe dá pleno conhecimento da verdade. Pois bem, se você ensina os outros, por que não ensina a si mesmo? Diz a outros que não roubem, mas você mesmo rouba. Afirma que é errado cometer adultério, mas você mesmo adultera? Condena a idolatria, mas rouba objetos dos templos? Você que tanto se orgulha de conhecer a lei e desonra a Deus, desobedecendo a lei, não é de admirar que as Escrituras digam: os gentios blasfemam o nome de Deus por causa de vocês. E é um texto com bastante exortação, lembrando que as cartas que Paulo envia, grande parte delas é justamente para corrigir coisas erradas que estão acontecendo nas igrejas. Então elas têm esse caráter de correção, de instrução, trazendo verdades do céu. Salmos 10, do 16 até o 18. O Senhor é rei para todo sempre. As nações desaparecerão de sua terra. Tu, Senhor, conheces o desejo dos humildes, ouvirás seu clamor e os confortarás. Farás justiça aos órfãos e aos oprimidos, para que nenhum simples mortal volte a lhes causar terror. E por fim, Provérbios 19, 8 a 9. Quem adquire bom senso ama a si mesmo. Quem dá valor ao entendimento prospera. Olha aqui a exaltação ao conhecimento. A testemunha falsa não ficará sem castigo, o mentiroso será destruído.
E essas foram as palavras de hoje. Espero que elas entrem no seu coração, que tragam edificação, que o Espírito Santo possa continuar falando melhor a cada coração. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a tua palavra, que o Senhor possa nos edificar, que o Senhor possa abençoar para que memorizemos essas palavras e possamos utilizá-las para pregar as tuas boas novas, para pregar aquele quem tu és. Abençoa o nosso dia para que nosso trabalho, nossos estudos, nossos projetos, nossos afazeres possam ser feitos abençoados por Ti, para que o Senhor vá à nossa frente, nos protegendo, guardando e dando vitória. Senhor, abençoa aqueles que estão doentes, enfermos, para que o Senhor traga restauração, para que o Senhor traga cura, para que o Senhor recupere essas pessoas e para que, se for o caso, utilize médicos e enfermeiros para que possam abençoar a vida dos teus servos. Senhor, abre as portas do céu para nos dar o pão de cada dia, para nos dar o sustento, para que o Senhor possa abrir portas para que nós possamos continuar caminhando, tendo sempre o sustento, tendo sempre o maná do céu. Abençoa para que possamos continuar lutando contra os nossos pecados, para que nós possamos nos santificar a cada dia, para que nós possamos ter atitudes que vão de acordo com a tua vontade. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que tudo que você fizer no seu dia prospere. Não se esqueça de fazer tudo para a glória do Senhor. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.